Sejam todos bem-vindos à terceira temporada do Osh Podcast, com um tema entre acordes e negócio. São 24 convidados, cada um com uma frente maravilhosa que faz o nosso forró e a nossa indústria cultural aí se destacar, né? Essas pessoas, ela tem esse trabalho aí sério e impecável, então nós estamos trazendo esses convidados para vocês para conversar sobre produção, sobre investimentos, sobre carreira, sobre ideias, sobre propostas, sobre, né, Levis, sobre tudo que a gente tem fragmentado aí para montar todos esses projetos. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo no assunto, um convidado especializado. Eu falei, eu tô colocando nessa mesma palavra, né, Levis? Porque são 20 anos de carreira, ele é formado em publicidade e marketing, tem o Brazuca Cultural, que ele administra e gere, tem essa gerência maravilhosa. Também a Multiprodutora e o Multiarena, com mais de 20 anos de carreira. Com vocês, Stefano Bescovec. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Uma honra participar desses 24 convidados. Espero que eu tenha algo a agregar aqui, alguma mensagem interessante nessa temporada dos podcasts. E também já parabenizo a iniciativa, cara. Muito legal vocês proporcionarem isso aqui, né? Na qualidade que vocês estão fazendo. Muito legal, cara. Parabéns, viu? Obrigado a você por abrir essa brecha na agenda aí, que eu sei que é bastante preenchida. Mas sempre tem um tempo para projetos tão interessantes quanto, cara. Eu sou seu fã, né? Você sabe disso. Cara, eu também sou muito seu fã. Então, assim, eu tô aqui conversando com um amigo de longa data, né? Que vai conversar sobre isso. Mas é bom e que as pessoas que estão nos acompanhando saberem que a gente catalogou várias temporadas, né? Na primeira temporada foi da história do forró, que um falava, aí citava o nome de um e chamava essa pessoa, e a gente foi catalogando. E ainda tem muita coisa, né, no caminho. Segunda, a gente foi falando sobre os mestres. E agora a gente quis colocar esses vários operários da cultura, né? Porque é uma coisa que mexe com o intelecto, mexe com um planejamento, e você realizar aquilo vem de uma longa jornada de experiência, né? De fazeres ali, de equipe. E você é uma pessoa que se destaca tanto pela função ali que você exerce em Campinas, que foi abrindo a região, e pela importância também de levar tanto a cultura, que ela tem essas nuances de público, de baixa temporada, de alta, mas você sempre mantém ali o forró e também as várias outras vertentes que tem ali dentro do Brazuca, né? Sim, exatamente. Eu comecei com forró, né? Eu aprendi muito com isso. Acho que o forró me ensinou muita coisa. A gente mantém o forró até hoje, são 20 anos, né? 21 anos de forró aos domingos, né? Ininterruptos, a gente nunca parou, com exceção da pandemia. E por isso eu consegui estruturar a empresa, entender isso como negócio e levar para a gestão de outros espaços culturais e também trabalhar outras cenas, né? Hoje a Multiprodutora trabalha com vários segmentos da música, assim como o Brazuca, né, que a gente leva no nosso sobrenome Multicultural e no nome da nossa empresa, né, que é Multiprodutora, justamente por isso, né? Mas o forró, ele é a origem de tudo ali, e para mim é muito importante poder colaborar o mínimo que seja para o segmento. Que legal. E você, desses 20 anos, você se formou em publicidade e marketing, mas você já tinha essa veia para produção de eventos? Como é que foi seu início, assim? O Brazuca começou, o forró começou ali, como é que foi essa primeira jornada? Eu nunca imaginei trabalhar com evento, viu? Foi totalmente despretensioso. Eu sou formado em publicidade e marketing. Eu sempre fui muito empreendedor, assim, sempre enxerguei muita oportunidade, assim, por onde eu olhava. E eu tinha um site de fotos chamado Eu na Balada. E isso era moda um tempão atrás, tirava foto e postava as fotos no site. Na época, eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Então, eu fiz o site de Sandy Júnior, Chitão e Chororó. Na época tinha o IBEST, era um grande prêmio, né? Hoje não tem tanta relevância, mas
Eu com 16, 17 anos ganhei esse prêmio Que demais. com essa turma toda, e foi uma fase bem importante. Aí eu fiz um site para mim, para tirar foto na noite, né, e postar, mas eu não era o fotógrafo, eu não frequentava, eu não ia, eu fazia o site, né? Era uma iniciativa ali como primeira empresa. Anos você não estava na faculdade ainda. Não. Aí eu fiquei nessa agência até os 18, e aí depois eu escolhi, por conta da agência, escolhi publicidade e marketing. Depois eu fui para uma outra empresa, e ali foi quando eu comecei o forró, porque no colégio tinha um amigo que insistia para eu ir num forró de domingo, que era super famoso lá em Campinas. 90 e... Ou quase 2000 já? 2000 já. 2001, mais ou menos, 2002. E aí eu não ia por nada, né? Não ia, ele insistia. Falei, vamos lá que é legal, domingo, e eu não ia, aquele preconceito que depois eu enxerguei, né? Todo mundo não saber, não entender muito o que é o forró, aquela primeira visão que todo mundo acha que vai ter um monte de gente com peixeira na mão, sabe aquelas coisas? E eu passei por isso. Eu passei por isso, e foi uma fase importante também, depois, né, ao longo do tempo, para eu entender o público para qual eu queria falar. E aí, nesse domingo de forró, eu tava lá numa cobertura, né? E depois eu comecei a frequentar. E lá onde eu conheci a Ana, minha esposa, daquela época. Que legal, olha, tá vendo? Foi Forró lá. ainda trazendo várias coisas, né? Com certeza, foi muito, muito importante. E aí tinha o Forró na Veia, que era uma banda que tocava lá os domingos, no qual o vocalista era o Rafael. O Rafael, ele me abordou um dia, e eu sempre conto essa história, porque eu falo que a culpa é dele, que ele falou, poxa, vamos fazer um forró juntos? Esse bar aqui vai fechar, hoje é o último dia. Eu me lembro exatamente. Aí eu falei, cara, eu não entendo nada disso. Ele falou, mas você tira foto, você conhece todo mundo. Aí eu falei, então vamos. Ele falou, eu sou a banda, você conhece a galera, vamos lá. E aí a gente então deu o nome de Forró das 6, e aí algumas semanas depois a gente já começou o nosso forró. E aí eu tinha 18, 19 anos, não entendia do segmento, minha área era outra, e comecei por isso. O Rafael depois virou meu padrinho de casamento, é um grande amigo, ele ficou só 6 meses comigo. E aí ele tinha uma escola de música, a gente teve alguns prejuízos nesse começo, e aí ele preferiu sair. E aí eu continuei. E eu continuei faz 20 anos, 21 anos. Caraca. Eu comecei trabalhando com o evento especificamente por conta disso, por conta desse site, né, e do relacionamento que eu criei, e comecei com o forró. E aí depois que acabei agregando outros ritmos, né, sendo uma produtora mesmo de eventos, né, não só focada no forró. E depois, né, todo esse trabalho se materializou no Brazuca, né, Brazuca vai fazer 11 anos. Como é que você achou o Brazuca? O Brazuca O Brazuca, o que ali? O forró eu passei por 4 casas, né? Então eu alugava a casa de domingo, alugava, é um jeito de dizer, tinha um formato de parceria ali. Uhum. Então eu passei por 4 casas que não eram minhas, né? Eu fazia só o domingo, né, no caso. Até que eu fiquei 7 anos no Rudá, que é na mesma avenida do Brazuca. Pra cima. Isso. Ali eu me tornei sócio do espaço, fiquei ali até 7 anos, até quando o Brazuca, o ponto do Brazuca, ele começou sendo o Oca Brasil, e eu conheci o proprietário, era o Fabrício, que ele estava construindo o Brazuca, para quem não sabe, é no formato de uma oca, né? Então, o Fabrício, ele estava construindo tudo aquilo, e isso me chamou muita atenção. Na época, eu já abordei ele, falei, poxa, o que você vai fazer aqui, né? Como que vai ser? E ele é uma pessoa que não era do segmento, inexperiente, mas ele tocou o negócio por um tempo, depois ele fechou e virou uma casa sertaneja chamada Caraíva. E, de novo, eu sempre namorando aquele ponto ali, até que surgiu a oportunidade, o pessoal do Caraíva me ofereceu, que é um pessoal de São Paulo, inclusive, me ofereceu o ponto. Aí eu vendia minha participação no Rudá, eu tinha um restaurante, vendia o restaurante, enfim. E aí comprei o ponto do Brazuca, e aí foi quando criei o Brazuca, né? Então, Que legal, esse foi que ano? 2003. Não, 2013. 13. É isso, né? O Brazuca vai fazer 11 anos, é isso aí. 2013.
Cara, que demais. Foi isso aí. Então, assim, me corrija se eu estiver errado. Então, assim, de um garoto novo, de 16 anos, começou a fazer evento pelo forró, né? Você ingressou no forró, e hoje você tem uma casa, você ainda também gere, que a gente vai falar, mas eu preciso dar esse spoiler aí, que tem a multiprodutora, e aí tem a multiarena. Da multiarena ainda você faz a gestão de carreira da Luara. Sim. Não é isso? Sim. Então, seja, do forró, hoje nós temos um fruto criado aí pelo forró e com uma gestão de uma magnitude, né, imensa, assim, né? Que a gente tem que agradecer de pessoas como você, porque é grandioso isso. É isso aí. É claro que aqui a gente está falando de forma muito resumida, né? Sim. Mas assim, em todo esse tempo eu busquei conhecimento, né? Fui estudar bastante sobre gestão e o meu perfil, acho que eu sou muito desse lado mesmo de gestão, um perfil mais analítico, e aí por isso eu acabei atraindo oportunidades de negócio compatíveis ao meu perfil, né? Então, até chegar ao Brazuca, se eu não me engano, eu tive outras 7 ou 8 casas de shows, casa sertaneja, eu tive em outras cidades, casa do patrão era Campinas, em Indaiatuba, eu já tive restaurante, então eu já tive outros negócios e aí o Brazuca é o que eu comecei e estou até hoje, mas já tive oportunidade de ter o Campinasol, que é uma grande casa de show, né, de Campinas, é uma referência para mim, foi uma honra ali ter aquele negócio, poder fazer a gestão dele. Eu fiquei ali por 4 anos, até a pandemia, onde aí eu recebi uma proposta e optei pela venda do espaço. Então, também me proporcionou muito aprendizado para atuar em outros segmentos. E ali foi de pedido para você fazer a gestão do Campinas Hall, é isso? Não, como dono do espaço. Ah, você pegou como dono do espaço lá e geriu toda... Eu nunca prestei esse serviço, eu sempre tive espaços proprietários, né? Espaços meus, aí, obviamente, né, atuava ali nessa função. Como gestão e também curadoria, né? Então, quem vai ser o artista que a gente vai trazer, qual o posicionamento que a gente quer para casa, qual vai ser o produtor que pode atuar aqui. Então, isso foi o que eu fiz a vida inteira, né? Então, o Brazuca, ele está mais presente ali, né, no público para qual a gente está falando aqui hoje, que é por conta do forró, mas eu tenho e já tive braços em vários outros segmentos nessa mesma linha de atuação. A gente fala assim, quando a pessoa está começando algum empreendimento, você fala assim, você teve medo? Né? Mas assim, acho que você já deu a resposta, você é bem analítica, assim, quando você analisa todos os aspectos que você tem para você estar naquele lugar, para abrir uma coisa nova. Como é que foi esse pedido do Campinas Hall, por exemplo? Você já estava com o Brazuca? Eu já estava com o Brazuca, eu tinha na época do Campinas Hall, eu tinha a multiprodutora com várias turnês, com influenciadores, eu já tinha o Brazuca, e o Campinas Hall foi um baita desafio. Ali foi uma oportunidade, vamos dizer assim, por conta do momento da família que fazia a gestão ali, que era dona tanto do imóvel quanto do negócio. Eu já fazia bastante evento lá, então eles já me conheciam. Legal. E aí a gente fez essa sucessão, né, vamos dizer assim, eu acabei assumindo ali o ponto, por conta do meu perfil de atuação e etc. E claro que a gente tem medo, né? Acho que só que o perfil do empreendedor, ele se move pelo desafio. E eu sempre fui assim, cara. Eu lembro uma frase que eu falava lá nos 16 anos, na agência, a agência chamava Desafio. Olha que legal. E eu sempre falava, era uma frase, quanto maior o desafio, maior o prazer da conquista. Cara, eu sempre falava essa frase. E eu acho que isso que me move, assim, sabe? Você ter um desafio, você enxergar que você é capaz, que você que é possível fazer. E no fundo, acho que qualquer empreendedor, ele se move por isso. No fundo mesmo, assim, Sim. né? Lá aquele sentimento, cara, mas eu posso, eu consigo. E eu sempre olhei tudo dessa forma. E no começo mesmo, a gente não faz muita conta, a gente não analisa tanto, a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando experiência e vai sendo mais analítico, mais crítico.
Mas no começo não. Talvez se eu tivesse feito esse raciocínio lá atrás com a cabeça que eu tenho hoje, talvez não teria começado. Você se imaginava, quando você começou com 16 anos, onde você está agora? Assim, ou você falava, eu quero chegar em tal lugar. Assim, você tinha essa, quando era mais jovem, assim? Não. E eu nem me imaginava nessa área. Quem me conhece lá de trás sabe que o meu perfil é totalmente diferente de evento, da noite. Eu sou o cara do dia, cara. Eu sou o cara de acordar cedo, sabe? De outros comportamentos de quem, da maioria, né? De quem atua na noite. Então eu nem me imaginava nessa área. Talvez eu não tivesse nem perfil, mas eu acho que isso que esse meu perfil um pouco diferente, mais administrativo, né, vamos dizer assim, acho que isso que me levou, que me trouxe algumas oportunidades que eu acabei atuando no mercado. Mas do site, quando você tinha um site de fotos, e você foi para o restaurante ou você ainda, de lá que você já foi direto para os eventos, assim? De lá eu fui direto para os eventos. Eu continuei ainda trabalhando por um tempo na agência que eu atuava, até que o que eu ganhava já não era compatível com o meu salário, e eu entendi que se eu desse mais tempo e mais energia para aquilo, eu conseguiria escalar e prosperar mais naquilo, e foi o que eu fiz, né? Então aí eu me dediquei só aos eventos, na época era só o forró, e aí depois eu fui pro reggae, depois um samba rock. E aí fui entendendo o mercado de outras oportunidades, fiquei mais aberto a receber também outras oportunidades. E aí eu fui estruturando o negócio como empresa. No começo a gente sabe como é que é, né? A gente que bota a cerveja para gelar, a gente que compra no mercado, a gente que vendia a ficha, antes era ficha, né? A gente que vendia a ficha, a gente que atende o cliente. E aí depois eu fui estruturando isso com o tempo, né? Então também não foi nada rápido. O negócio ainda não proporcionava, né? Não tinha uma margem que proporcionasse criar uma estrutura assim, mas eu fui com o tempo, eu fui estruturando isso. Mas de eventos assim, onde foi a hora que você começou, você falou assim, ó, agora aqui é sério. Sério assim, você falou assim, aqui eu preciso tomar isso aqui sólido mesmo, assim. Onde foi que deu essa apertada na chave? Você já estava girando ali. Já. Sabe que a Cooperativa Brasil ela tem uma importância muito grande assim, né, nessa história, porque quando eu comecei a fazer o forró, eu era aquele que panfletava, né? Começa do começo. Então panfletava na frente da cooperativa, nas faculdades. A Ana na época me lembrou disso. Falou, lembra que a gente ia na cooperativa? Caramba, a gente ia na cooperativa juntos na época entregar. E aí eu levava bronca, né, do Luiz, do Rogério, pô, não pode ficar aqui na calçada, aí eu pro outro lado da calçada. Então, é o caminho natural, mas chegou uma hora que eu comecei a fazer eventos na cooperativa. E a cooperativa, pô, eu frequentava pô, quem é do forró sabe da relevância da história da cooperativa, né, pro forró, pra Campinas, pro Brasil. E aí eu comecei a fazer alguns eventos lá, comecei a fazer um reggae, um planta e raiz, um mato seco. Aí eu falei, poxa, tá ficando legal, né? Tô conseguindo crescer, expandir. Você não tinha produtora ainda, não tinha multiprodutora ainda ou já tinha? Não tinha multiprodutora ainda. Trabalho bem informal, assim. E foi assim por muito tempo. Foi assim por muito tempo mesmo, assim. Talvez a multiprodutora, ela veio na época do Brazuca já. Aliás, não, bem antes, nas outras casas, porque ali já tinha mais de uma operação rodando simultânea, então, e casa noturna, né, casa de show, ela requer uma gestão muito ali na ponta do lápis, né, porque senão você acaba se perdendo muito. São 250 operações por ano. No ano passado foram 286, exatamente. Operações entre pequenos eventos, médios e grandes eventos. Então, o pequeno, eu diria que é a nossa operação do Brazuca, né, que roda de quinta a domingo, só isso já tem um número significativo no ano. E aí, os médios e os grandes, o grande já estou ali na qualificação da Multiarena.
e os médios também, né? E outros que a gente faz pela região ou fora de Campinas também. Mas hoje a gente tem uma estrutura que suporta isso, né? Então hoje o meu papel é buscar oportunidade. Então é buscar artistas que estudar e entender quais artistas a gente consegue receber, em quais dos nossos espaços ele tem perfil para receber, fazer o estudo disso, que a gente chama de estudo de viabilidade, é entender isso numericamente, porque no fundo é negócio, né? E eu separo muito a emoção da razão. E no nosso segmento a gente tem muita emoção. E eu comecei com muita emoção. E tem que fazer parte. Só que chega um momento, principalmente falando dos grandes shows, que é mais razão do que emoção. A gente vive hoje um momento do mercado, fora do forró, que os cachês eles são muito altos. Muito altos. Logística muito alta. Exatamente, são despesas muito altas. E aí o meu exercício é fazer, é entender o quanto disso é viável financeiramente. Que o estudo de viabilidade que a gente fala é sobre isso, né? Quanto que você custa, qual que é o custo dessa operação por completo, qual o valor do ingresso, que é o ticket médio. Um pelo outro ali a gente tem o break-even, né? Que é o ponto de equilíbrio, que é quantas pessoas eu preciso para pagar esse evento. E isso é muito abstrato, é muito subjetivo, porque ele vai da minha experiência, da minha bagagem, não tem No final, você que tem um crivo ali e fala assim, dá, vamos arriscar ou Isso. dá bom. Exatamente. Então, a gente tem algumas métricas que a gente avalia esses números, mas é muito do feeling, de experiência, de histórico em outras cidades, que a gente vai juntando essas informações e para entender o potencial do artista na nossa cidade ou na cidade que a gente pretende fazer. Então, hoje o meu trabalho ele tá nessa posição, né? E aí, assim que eu avalio, que eu vejo uma boa oportunidade, a gente já tem equipe e processos definidos para execução. Mas isso para o Brazuca, né? Eu que faço a agenda do Brazuca, então, e dos outros negócios, porque eu acho que esse é um pilar, talvez o mais importante Crucial. do negócio, tanto pela relação que você mantém, né, com os artistas, com os produtores, com o mercado como um todo, quanto do ponto de vista mesmo de confiança, porque no final do processo todo, o risco acaba sendo meu, né, o risco financeiro e etc, e todo o resto. Então, essa avaliação e essa curadoria acaba que eu mesmo que faço para todos os negócios ainda. Legal, você fez pensar muita coisa, porque é o seguinte, você tem os dois lados, porque você tem tanto o lado de quem administra um empreendimento, né, que são 3 locais, né, a Brazuca, o Multiarena, Isso, e você tem a multiprodutora, isso. né? Fora isso, também você gera a carreira de um artista. Pode ter mais, depois você pode falar, é o que eu sei no momento, que é a Luara. Então eu queria te fazer uma outra pergunta também. O artista, até quando o artista vai se vender para você, que eu acho que não tem muito incorporado nos artistas, é justamente oferecer, por exemplo, Stefano, me contrata, né? Aí você vai falar, quanto é o seu cachê? Aí ele vai falar, né, o cachê dele. Só que o artista, acho que ele pode fazer esse estudo prévio para também te fazer uma proposta. Por exemplo, no Brazuca, pode perguntar quantas pessoas são, quanto que é o ticket médio, né, onde pode chegar, uma proposta de ganho maior para você. Você acha que isso é interessante, o artista já chegar dessa forma, ou simplesmente vender também? Como é que seria essa recepção vindo do artista? E também tem um lado reverso, por exemplo, como tem a Luana, né? E você vai oferecer isso para os outros lugares, que você recebe e também você oferece. Como é que são esses dois caminhos aí? Analisando, né? Eu acho que eles são complementares, porque o artista ele precisa ter a noção do tamanho dele e da onde ele pode se colocar e de que forma ele pode se colocar. Então, ainda tem alguns mercados que ainda não têm essa visão. E tem outros mercados também que a noite ela é independente do artista. Isso acontece muito no forró. Então, a casa ali ela tem uma força que acaba sendo independente somente da força do artista. É claro que quando você tem um artista que ele faz diferença, ele potencializa a casa, né? O público da casa.
Então, o artista ele tem que saber hoje qual a posição dele, para ele poder, sim, fazer um raciocínio desse e aí também conseguir ter um aumento ali da receita do cachê dele e tudo mais. Eu gosto quando tem esse tipo de conversa, quando tem essa provocação, né? Falou, olha, mas... E a gente analisa isso. A gente, inclusive, esse ano, a gente fecha a agenda do Brazuca, do forró especificamente, anual. Então, agora, a gente começou em outubro, a gente já está falando do ano que vem, de 2025, para as bandas que a gente é mais próximo, que a gente tem ali uma parceria, a gente já está falando de dezembro. E aí, para isso, a gente analisa os números de 2024, do caso desse ano. Então, hoje, a gente tem os números de todos os dias que as bandas que são parceiras, elas foram. E ali a gente acompanha e mostra isso para a banda. Fala, olha, tá aqui, ó. Então, você, ô banda X, você veio aqui 8 vezes esse ano e aqui é o seu gráfico de público que você teve aqui. Isso, para a banda que sabe receber essa informação, ela pode fazer um trabalho na cidade. Ela pode falar, poxa, então, se tá legal, ok, a gente tá fazendo o nosso trabalho. Se não está legal, o que a gente pode fazer? E essa conversa que eu tenho com as bandas agora, nessa renovação por mais um ano, falou, olha, eu acho que dá pra gente melhorar. De que forma? E aí é um pouco da gestão de carreira que o artista tem e, obviamente, que se ele me permitir uns palpites, né? Então, como eu tenho esses dois lados, eu falo, cara, por que você não faz assim? Por que não faz aquilo? Tal. Se tiver liberdade, é uma conversa muito franca que a gente tem, porque o interesse, ele é mútuo, né? De todos ali, né? Então, se você fizer um trabalho mais bem elaborado aqui na cidade, você vai crescer o público, então é melhor para casa, é melhor para você, a gente pode ter uma conversa sobre cachê, porque aí fica tudo justo, né? Fica equilibrado. Então, eu gosto quando a banda tem essa visão, que a gente consegue se aprofundar nesse tipo de conversa. E isso é muito legal, você falando, porque ao mesmo tempo que você proporciona isso para as bandas que você contrata e eles estão te vendendo, você também oferece a Luana, que você... Como é que você... Você falando como você recebe, oferece por casa. Agora, como que você oferece para as outras casas também? Sim, sim. Luana, né? No caso da Luara... Luara, desculpa, gente. Luara, você falou Luara, vamos ver se eu falei Luara. Tudo bem. Luara. Tá tudo bem. Fala quem é a Luara, para todos conhecerem. A Luara e a Luara tem toda a ligação comigo por conta do forró também. A Luara é uma influenciadora, ela fez 18 anos agora, ela tem milhões de seguidores, né, no TikTok, no Instagram, e etc. E a mãe dela é a Fabi. Beijo, Fabi. A Fabi foi uma amiga criada por conta do forró, a gente se conheceu por conta do forró e por conta da ligação com o Dilu também, né, que era o marido dela. Mequetrefe. Exatamente, a ligação que a gente teve com o Mequetrefe. E na época que a Luara se destacou no mercado, era uma época que eu tava com turnês com o João Guilherme, com a Maísa, com Giovana Chaves. Eu tive uma fase da multiprodutora onde a gente fazia gestão de carreira, gestão de publicidade e licenciamento para influenciadores. Então, que era super novo na época. Não tinha tanto esse mercado tão aberto assim, né? Para falar, eu também quero. Era super desbravador. E a gente começou em atuação nesse mercado por conta de uma banda chamada Fly, que eram 3 meninos, né, que faziam show, tipo uma boy band, com público-alvo para sendo adolescente, e eu fui contratante deles aqui em Campinas, e acabei fazendo em outras praças, porque não tinha produtor para fazer, ou produtores muito iniciantes, que eram fãs, né, e já tinha uma relação com o escritório, e eu saí fazendo muito show dessa banda. A gente chegou a fazer 89 shows em um ano dessa banda, praticamente todas as datas. E a gente tinha 2 produtos que a gente fazia deles, né, que era uma praça que tinha menos potencial, a gente fazia um show que era um pocket, e um show maior para praças com mais potencial. Esse mesmo projeto eu apresentei para o João Guilherme, que é o filho do Leonardo, né, tá aí com muito sucesso. A gente fez a turnê dele, de pocket show, depois de grandes shows. A gente viajou o Brasil inteiro com ele, depois a Maísa, Giovana Chaves, Gabriela Saraiva, são esses influenciadores que na época atuavam nas novelas do SBT, que era uma febre, né? E a gente foi muito forte, mas muito forte mesmo nesse segmento. A multiprodutora
referência. Então, se um pai tinha o filho atuando numa novela, ele olhava pra gente como um braço de geração de receita, de negócios para eles, que essa era a nossa função. Então, qual que é o potencial do seu filho? A gente pode licenciar um produto? Ele usa um boné, vamos licenciar um boné, então? Vamos fazer show? Vamos fazer publicidade? Enfim, a gente fazia um estudo e a gente cuidava desse braço no mercado. E a Luara, ela veio aí, porque a Luara estava despontando e a Fabi sempre me pedia uma ajuda ali. Como que eu precifico isso aqui? Estão me pedindo aquilo ali. Né? E aí a gente foi se aproximando até que a multiprodutora passou a cuidar de tudo da carreira dela voltado ao negócio. Em relação a conteúdo, em relação a tudo isso, a Fabi e a Luara que fazem com maestria, né? Elas têm domínio sobre isso. A gente faz a parte de negócios. Então, esse é o trabalho. E aí é mais com um olhar para publicidade, né? A Luara não faz presença VIP, não faz show. Então, eu tenho um olhar sobre publicidade ali, né, com ela. Que é uma gestão também... assim, é justamente uma outra percepção do que são números. Na verdade, são números também, quanto que tá, né, de retorno, de alcance, né, do público. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Você precificar e conseguir planejar estrategicamente a carreira do artista é o que faz essa diferença, né? De mesmo contornando os obstáculos que tem e também colhendo sucessos. Então, isso mesmo. Muito legal. Aí você faz isso e você faz também essa planilha aí, né? Essa planilha do tipo, olha, isso aqui foi legal, isso aqui alcançou tanto, isso aqui... Isso acaba sendo rotina, né? Para tudo que a gente faz, tudo que a gente atua, a gente tem uma análise sobre aquilo que a gente está fazendo, né? O que está funcionando, o que não está funcionando. E é normal que nem tudo funcione, é óbvio, né? Não é tudo que a gente acerta, assim, a gente precisa mais acertar do que errar, né? No que a gente faz, mas a gente analisa tudo. Então, eu tenho essa visão, assim, de analisar de números, de planilhas, né? Então, o que muita gente não gosta, para mim é essencial, faz parte da minha rotina, assim, do meu trabalho. Eu não gostava até começar a fazer. Porque quando eu comecei a fazer, eu falei assim, justamente isso, até mesmo em relação, a gente fala dos insumos que a gente tem para fazer um show colocado, seja em qual lugar, a gente vai, beleza, recebeu o cachê, mas se a gente não anotar, como é que a gente vai voltar um ano atrás? Porque, se a gente for no Rio de Janeiro, a gente gostou tanto, mas a gasolina era tanto, o hotel era tanto, e agora, né? Isso. Será que o valor agora que eu posso fazer ia aumentar para o justo, mesmo que não aumentando o cachê, aumentando, né, os fundos que a gente tem? Então, eu comecei a já fazer isso. Então, todos os artistas que a gente tem lá, a gente faz o borderô. É isso aí. Que a gente faz. Então, isso é muito legal. Né? Aprendi justamente que a gente fica com medo de olhar os números, mas os números realmente é o que dá o tapa na cara, mas dá também o empurrão. Falei, vai. E o pior é você não ver, cara. E o pior é não ver. Entendeu? Você tem que ver, você tem que ter domínio do que você faz, da sua atividade. E isso para casa noturna, isso para banda, isso para o músico, para o segurança. Isso aí é necessário para todo mundo. Cada um ali na sua proporção, no seu tamanho, com os seus compromissos, mas é necessário que tenha. Que a gente está falando de uma pessoa, que é você, uma cabeça, que tem várias frentes, né? Tem várias frentes aí de empreendedorismo. Eu tenho até uma pergunta geográfica aqui. Você é campineiro? Não, eu nasci no ABC de São Paulo, eu nasci em São Caetano, morei em Ribeirão Pires até os 14 anos, e com a separação dos meus pais, a minha mãe mudou para Campinas e a gente foi para Campinas. Então tá um pouco explicado o início do Brazuca, então, né? E os próximos empreendimentos que você fez, foi tudo lá, né, também, né? Em Campinas? Né? O restaurante. Sim, todos lá, com exceção de uma unidade da casa noturna que eu tive, que era a Casa Sertaneja, que eu abri uma unidade em Indaiatuba, que era uma cidade que a gente já atuava ali com algumas oportunidades, já tinha tinha uma data de um artista sertanejo, eu fazia ali e enxerguei o potencial. A princípio, até me lembrei disso agora, aquela unidade já era uma casa que funcionava, e eu convidei o proprietário da casa que a gente pegou amizade, convidei ele para a inauguração do Brazuca, e ele falou, poxa, vamos abrir um Brazuca aqui?
E aí, na minha análise, não fazia sentido naquele momento, pelo mercado dele, que ele estava inserido, e pelo nicho de atuação do Brazuca. O Brazuca, ele nasceu para ser uma casa de forró, exclusivamente de forró. Não tinha outros segmentos. Eu demorei para colocar outros segmentos. E aí, então, foi que eu falei, poxa, acho que o Brazuca não. Mas vamos fazer a Casa do Patrão, que eu tinha a Casa do Patrão nessa época também. Aí a gente abriu a Casa do Patrão lá. Então tinha a Casa do Patrão Campinas, Indaiatuba, o Brazuca na época. Acho que eu respondi? Pergunta? Sim. Não, é que a minha dúvida também seria essa de... Você tá mais sempre pro interior, né? Não teve nunca uma ideia de fazer uma coisa num centro maior, São Paulo, Rio? Não. Eu não tive, eu não sei me explicar o motivo. Acho que não tive a oportunidade, não enxerguei nada. Eu sempre trabalhei e pensei ali em Campinas. Falando assim de casa mesmo, como gestão de casa, acredito que você tem que ficar mais próximo ali, entender do mercado. Com a Multiarena, eu já tive essa proposta, vamos falar assim. Posso até puxar esse gancho, né, pra gente falar disso. Mas eu acho que é um produto que ele depende muito do mercado local ali para funcionar. E talvez eu tenha essa visão e também não tive a oportunidade. Não, e até legal para falar para as pessoas que o Lebens falou isso de grandiosidades da capital, mas a gente pode fazer uma comparação do que é grande, né? Porque assim, já tem o Brazuca, porque fomenta ali, né? A região que é Barão Geraldo, mas Campinas e região, Sim. Tem as cidades próximas ali, que é Jundiaí, né? Americana, a gente tem muito público de Americana. Então, o pessoal já vai ali, então você movimenta toda aquela cena. E a gente falando do Arena, do Multiarena, eu queria que você falasse do Multiarena para o pessoal entender a grandiosidade do que é o Multiarena e os artistas que estão lá e do público, a quantidade de público. Tá? É legal para a gente falar disso. A gente começou um trabalho de posicionamento do Brazuca há uns 2 anos atrás no mercado, porque a gente recebe muito artista ali iniciante e que esse artista ele vai crescendo com a sua carreira e a gente não tinha essa continuidade do nosso trabalho com ele, se tratando de Brazuca. Então hoje o Brazuca ele é uma plataforma de eventos aonde a gente consegue dar seguimento nessa carreira. Então, e assinando como Brazuca. Então, o Brazuca ele não é só mais o espaço físico Brazuca. A gente assina outros eventos com a marca Brazuca, mas com artistas de uma outra proporção que não caberiam no Brazuca. Então, por exemplo, a gente tem o Brazuca Rock, que a última edição foi com a Pitty. E, poxa, foi sensacional. 4.000 pessoas no estacionamento de um shopping na cidade. Então, a gente teve o aniversário do Brazuca com o Alceu Valença, com o Djavan, com o Emicida, entendeu? Então, o Emicida, a gente tem uma história muito legal com ele, muito respeitosa, assim, porque o Emicida a gente recebeu ele algumas vezes no Brazuca, inclusive no aniversário de 7 anos, se eu não me engano, foi Emicida e Rael, no aniversário do Brazuca. Só que hoje ele tá num lugar ali no mercado que não cabe mais pra gente. Só que a gente cresceu também. Então a gente oferece para ele uma estrutura compatível com ele. E ele falou isso no palco. Falou, cara, é muito legal crescer com vocês. Eu comecei lá no Brazuca e hoje eu tô aqui na Multiarena. Então assim, quando a gente olha, né, por fora e a gente enxerga, fala, caramba, Realmente foi exatamente isso. então que legal, assim, o Emicida ele começou lá com a gente tá lá ainda. Mas agora não é o Emicida mais que não cabe lá. Então agora a gente recebe lá que nem o Djonga. O Djonga também é essa história. A gente começou com o Djonga lá para 300 pessoas, o Lagoon. Inclusive, domingo agora a gente tem um Lagoon na Multiarena, e o Lagoon a gente começou com 300 pessoas no Brazuca. Aí foi crescendo, foi para 500, foi para 600, 700, depois foi para 1.300 no Campinas Hall. A gente já levou para o Campinas Hall. 2.500 no Campinas Hall. Hoje é um artista que a gente leva 3.000, 3.500 pessoas na Multiarena. E assim, todos os espaços nossos, a gente vai crescendo junto com o artista. Isso é um serviço, uma solução que eu posso proporcionar para o artista lá na primeira conversa. Então, o Brazuca é o primeiro espaço, né? O artista está em ascensão, ele está crescendo, ele já acha que ele consegue fazer um show na cidade de Campinas. Poxa, legal. Então, cara, vamos começar aqui. Só que a gente está mirando lá.
Então eu posso citar vários exemplos aqui desse acompanhamento de carreira que a gente fala, assim, sabe? Isso que é muito legal, porque assim, te cortando rapidinho, mas assim, é justamente isso, porque o artista, eu falo a gente, mas o artista, ele quer crescer, né? Ele quer saber, ele quer estar em algum lugar, ele almeja isso, né? Sim. Grandes públicos, grandes produções, mas é a constância e esse pensamento analítico seja de investimento, porque tudo é investimento, né? Investimento artístico, investimento na música, investimento no público, do seu tempo para estar ali. Então, como é que é? Conte muito esses caminhos que é muito legal até para os nossos artistas que estão aqui nos vendo, para saber que eles podem chegar, né? Sim, claro. Não, e pra gente é muito prazeroso, cara, de verdade, assim, eu acho que no final o que a gente quer é isso, né? A gente quer um artista começando ali no Brazuca, naquela dúvida ainda, se, poxa, será que eu vendo ingresso? Será que eu não vendo ingresso? A gente aposta junto com ele, a gente vai fazendo esse crescimento. E quando o artista, ele se dedica a essa ideia também, né? De, poxa, então o que eu preciso fazer aqui na cidade para crescer, aumentar meu público? E a gente tá ali para dar todo o suporte. Então, hoje o artista, o artista que trabalha junto com a gente, ele não se preocupa com isso. Ele sabe que ele vai ter uma entrega digna do tamanho dele, seja lá qual for, no Brazuca ou na Multiarena. E a Multiarena, aliás, ela surgiu por falta de espaço para a gente fazer um artista que a gente tinha. A gente tinha o Djavan para fazer e não tinha onde fazer em Campinas. Aí eu falei, poxa, onde que a gente vai fazer o Djavan? E te perguntar como é que foi isso, porque é isso, mas não tinha nada ainda, né? Ou seja, era um estacionamento. Não tinha nada. E aí que tá, né? É aquela visão empreendedora de você olhar um terreno e falar, poxa, isso aqui pode ser. Só que eu tinha a ideia de fazer um show no meio de um shopping, o maior shopping da cidade, o maior não em tamanho, em posicionamento, assim, o shopping mais qualificado, vamos falar assim, da cidade, e no qual a gente já fazia alguns eventos, então não era uma relação nova, a gente já fazia eventos, mas sem show. E, aliás, o Djavan não foi nem o primeiro que eu fiz, foi a Pitty, a primeira. E aí a gente teve a informação que não tinha um show naquele shopping desde 1986, se eu não me engano. Era uma coisa assim, falou, cara, a gente só recebeu um show, e eu não lembro o artista, mas era um grande nome, não vou me lembrar agora. Mas falou, pô, a gente teve só um show, talvez na inauguração, né? E aí a gente levar um show para a cidade com uma entrega de qualidade, onde o show ocorre tudo bem, onde a gente respeita o horário do shopping, para não ter nenhum problema com a vizinhança, com a cidade, onde a gente consegue executar isso. Caramba, cara, que legal. E aí a gente criou o produto Multiarena. Por quê? A gente tinha, depois disso, a gente tinha a data do Djavan, mas não tinha onde fazer o show do Djavan. Em paralelo a isso, a gente tinha o Festival Brazuca, que era o festival de comemoração aos 10 anos do Brazuca, que era o Seu Valença, Emicida, Lagum, Duda Beat e Charlie Brown Jr. Essa era o line do nosso festival. E que estava super bem vendido. Porém, em Campinas, você talvez se lembre, teve a febre maculosa, que ela aconteceu, que morreram 4 pessoas. Ela aconteceu no lugar que a gente faria o show, faria o nosso festival. E aí, com isso foi pro Fantástico, foi uma coisa muito proporção nacional. E com isso, a gente teve que cancelar o evento. A gente, com o evento super bem vendido, não tinha como executar, porque só aquele espaço em Campinas tinha capacidade de tamanho para a gente produzir um evento desse, para a gente montar a estrutura. A gente devolveu 100% dos ingressos para o público. Inclusive o público super compreendeu, foi um momento, sabe, daqueles tipo pandemia, onde você tem que compreender, a gente não tem opção, né, tanto do nosso lado quanto do público, mas isso nos criou outra oportunidade, né, tudo tem um lado bom. Aí, que eu fiz? Eu tinha o Djavan no sábado, eu levei o Emicida para sexta e o Alceu Valença para o domingo, e dei o nome de Multiarena, 3 shows no final de semana. Então, a Multiarena surgiu disso. Caraca, de uma crise, né? Vamos dizer assim. Cara, e eu diria que a maior crise que eu tive na minha carreira foi esse problema. Porque a gente era um investimento muito alto nesse festival. Aí a gente tinha alguns caminhos ali para seguir, mas não muitos. A gente tinha relação com os artistas também que
que são artistas que têm uma agenda ali cheia de compromisso, que qualquer cancelamento é muito delicado, mesmo com um argumento tão real, né, quanto aquele. Então não foi fácil. Não foi fácil, mas deu certo, né? Então, que bom, né? Hoje a gente enxerga... Então agora já tem uma... E a gente fala disso. E aí só o show do Djavan que aconteceria, a gente então fez uma arena, uma tenda, né, que a gente tem de 2.000 metros quadrados. Aí então a gente criou a Multiarena, que na primeira edição, que foi em 2023, a gente fez esses 3 shows, foi um sucesso. E tinham vários sis ali, né, várias dúvidas, mas e se, no shopping, do público, nosso... Mas, cara, funcionou e caiu como uma luva, assim, para a cidade. A cidade recebeu muito bem. Tanto é que na próxima edição a gente realizou 24 shows em 2 meses. Então a gente montou a estrutura, mesma estrutura, no mesmo lugar. E aí a gente levou a nossa identidade multicultural para a Multiarena. Então a gente teve show infantil, a gente teve o Padre Fábio de Mello, a gente teve Titãs, Gilsons, Zé Ramalho... tanto que agora a gente teve o show internacional, que é o Dire Straits. A gente não tinha, Campinas não tem lugar para receber esse show. E a gente posicionou a Multiarena como um lugar para colocar no roteiro, né, desses grandes shows. Agora, nessa nova edição que a gente está realizando agora, inclusive né, nesse período aqui de novembro de 2024, a gente tem o Creedence também, uma atração internacional. Então, a Multiarena é um grande projeto, assim, que a gente tem muito, muito orgulho de ter feito, que inclusive a gente acessou por conta desse projeto grandes marcas. A gente teve o name rights da Claro, né? Chamou Claro Multiarena. Cara, isso era inimaginável para Campinas, isso é muito comum no mercado de São Paulo, mas em Campinas não. E aí o projeto ele ganhou tanta força, ele ficou tão grande, maior do que eu podia imaginar, que a gente chamou a atenção de grandes marcas. Então, tanto o Iguatemi, quanto a Claro, Black Princess, enfim, tem várias marcas que colaboraram e nos ajudaram com isso. E você consegue dizer se isso deu essa consolidada ou já tem essa margem para o futuro, para essa longevidade Sim, do projeto? Com certeza. Eu acho que a Multiarena, ela consolidou assim, o nosso trabalho, ela chancelou o nosso trabalho, porque ela mostra que o que a gente faz, o que a gente oferece, né, no show pequeno, vamos falar assim, no show ali para 500, 700 pessoas, a gente tem qualificação para proporcionar para um show para 4.000 pessoas. Eu estou falando de nomes nacionais, mega respeitados e conceituados, e para a gente foi um desafio, de novo, né, o desafio ali na porta, ele falou, e aí? A gente falou, não, vamos lá. E o Djavan foi um mega desafio, cara. Assim como a gente teve o Racionais em outro lugar que a gente fez, que foi um mega desafio, e a gente, fez com... E o Racionais também foi a mesma história de ter a data e não ter o lugar? Os Racionais não. Racionais a gente tinha a data, a gente já colocou num outro lugar, numa outra casa de show, que ela já tinha perfil para receber o Racionais. Por exemplo, e esse estudo, que às vezes é óbvio, às vezes nem tanto, que a gente faz. O Racionais eu não conseguia encaixar na Multiarena, no shopping, por conta do horário do evento. Eu preciso fazer um show mais noturno, né? Então não é aquele show teatro, né? Vamos falar assim, que poxa, abre às 7, começa às 8, termina às 10 e todo mundo vai embora. Não, eu já tenho outros elementos ali que compõem a noite, que ela estende para madrugada e tudo mais. E aí a gente então fez o Brazuca Rap Festival com o Racionais. Da data do Racionais... Ele não vai parar jamais. Da data do Racionais a gente criou um outro produto, que é o Brazuca Rap Festival, onde a gente incluiu outros artistas. A gente fez um galpão lá em Campinas para 5.000 pessoas. A gente incluiu outros artistas, a gente incluiu batalha de rima, a gente fez algumas intervenções. Aí a gente criou um outro produto por conta do perfil do artista. Perfil do artista e do público que precisava dessa colocação. Exatamente. Então a gente vai enxergando possibilidade, oportunidade. A gente já está projetando a Multiarena 2025, aprimorando o projeto. A gente está agora, como eu disse, né,
realizando. E até um detalhe legal, a gente fez o show do Júnior, que foi a abertura, foi o lançamento da turnê dele. Foi um marco, hein? Porque foi maravilhoso demais e foi, né? Foi um show espetacular, foi o primeiro show dele da turnê, né? O Júnior, que é da Sandy Júnior, né? Então ele lançou a carreira solo, o Júnior solo, é solo tour. E é legal porque foi a equipe dele que nos procurou. Por quê? Não tem lugar para fazer um show desse em Campinas. Então, isso chancelou, mostrou que, poxa, o que a gente está imaginando, o que a gente imaginou faz sentido, o mercado está pedindo. E um artista do tamanho dele, né, com um espetáculo que ele criou, que ele fez, ele falou, poxa, não tem onde fazer. Eu acho que a Multiarena consegue nos receber. E aí, isso pra gente mostrou que estamos no caminho, né? Então, a gente foi agora, né? A gente está em novembro, e foi o primeiro show dessa turnê e o primeiro show nosso também estreando essa temporada da Multiarena. Então isso mostra que a gente tem muito trabalho pela frente, a gente já está projetando 2025, já temos shows fechados também, e estamos buscando mais. A ideia é a gente fazer de novo entre 20 e 25 shows em 2 meses. Né? No período de 2 meses é intenso, quinta, sexta, sábado, domingo, véspera de feriado e uma estrutura enorme, né? Mas atendendo vários públicos. Então tem show que a gente faz sentado, a gente fez a Família Lima num especial de Dia das Mães, foi um show lindo, cara, emocionante, né, foi muito legal. Então o espaço ele proporciona isso, né? E do jeito que a gente gosta de trabalhar para todo mundo. Então vamos fazer um show para criança, vamos fazer um show para um público mais velho, vamos fazer um show de Dia das Mães, vamos fazer um show sentado, esse vamos fazer com bistrô, esse vamos colocar mesa, esse tem que ser em pé. A gente tem um lounge na frente que é com sofá, que também é muito legal, cara, que eu trouxe de Vitória, fui conhecer um espaço lá em Vitória chamado Patrick Ribeiro, e ele tem um lounge que você assiste como se fosse um sofá de casa, o artista ali. Falei, cara, isso é sensacional. Isso é maravilhoso, porque agrega também a todas as idades, né, família. Sim, e acaba você sendo democrático ali o evento, né, porque assim, você tem a pista, que ela é um ingresso mais acessível, e você tem um lounge, que é um ingresso mais caro, mas para quem quer esse conforto, para quem quer um atendimento exclusivo, né? Quem pode pagar por isso. Então a gente fez um evento que ela serve para todos os públicos, né? Tem um camarote, tem a pista, tem o front, tem o lounge. Então é um projeto bem grande, assim, que a gente está se satisfazendo, assim, profissionalmente. Muito legal. Legal, e a gente está muito feliz de saber que uma pessoa que também faz forró, né? Faz também esses eventos maravilhosos, proporcionando essa cultura, né, entretenimento para Campinas e região, né, porque são várias cidades ali em volta, sim, né, que usufruem desse espaço e desse projeto. Então, parabéns, muito bom, maravilhoso. Obrigado. Os artistas internacionais, vocês que foram atrás ou os empresários que vieram? Que é essa abordagem? Os empresários, como é que funciona, né? Nesses dois casos, inclusive, são a mesma pessoa que compra a turnê no Brasil, é um produtor que realiza essas datas em parceria. E ele já é um conhecido, e aí em Campinas, de novo, não tinha lugar para fazer, e aí ele me chamou e falou, poxa, vamos fazer, tem lugar em Campinas? Eu vi que você fez a Multiarena. Então esse produtor, ele nos abordou, né, por conta de já acompanhar, já saber do que a gente tem feito, por conta do espaço também. Mas é assim, nesses dois casos, né, existe essa abordagem da mesma pessoa, né? Então é ele que busca o artista de fora. A gente fez o The Wailers com ele também no Brazuca. Então ele tem esse trabalho de buscar o artista, trazer para o Brasil e realizar ele em várias cidades. E lá em Campinas a gente é o parceiro por conta também de ter essa flexibilidade. Um espaço para menos gente, um espaço para mais gente e etc. E ganha em dólar também ou não? Quem? O artista sim, né? O artista sim. O Leibes é a polêmica aqui, a nossa sombra aqui. O artista ganha dólar. Mas o que importa mesmo é isso, né? A execução do projeto ali ser boa para todo mundo. E esse Multiarena conseguir proporcionar para Campinas esses shows que possivelmente passariam por ali, mas não parariam ali, né? Isso, E sempre que eu posso, eu sempre tento inserir o forró, né? Então, a gente teve a oportunidade de colocar
o Zé Ramalho, o Alceu Valença, que são artistas que não cabem, né, no Brazuca. Obviamente, a gente tem a oportunidade agora por conta de um espaço maior. E aí eu sempre estou buscando, né, artistas que tenham esse potencial para a gente levar para lá também. Então a gente já está projetando algumas coisas aí para a próxima edição, para a gente sempre ter o forró ali perto da gente e também proporcionar isso pro artista, pro público. Não tem como, né? A gente leva isso no DNA, né? Onde a gente vai, a gente leva também. E o Stefano, no dia a dia, como é que é todas esses relatórios, essas análises, essas reuniões, como é que você faz para gerir todos esses três aí, as três proporções, né, diferentes? E no meio disso tudo tem muita coisa, ainda tem 3 filhos, tem um monte de coisa. Mas sabe uma coisa, eu há muito tempo eu equilibro muito a vida pessoal, né, falando disso, da profissional. Então eu já não vou com frequência em todos os eventos, então eu sou mais ali a parte do escritório, vamos falar assim, do que da execução. Então eu tô mais ali na retaguarda, no back-office ali, vamos falar, e aí tem o time de produção, o time de operação. E então hoje tem essa estrutura, primeiro por necessidade, né, não tem como, e também pelo meu perfil, né, eu não sou o cara da noite de estar ali, eu vou quando precisa, então o meu dia é escritório, sou o cara ali do escritório, da planilha, de relatórios, de reunião com a equipe e pouco da noite, essa que é a verdade, assim. Então, às vezes eu tenho que ir, né, então Às vezes no outro dia vai acordar cedo. E eu gosto de acordar cedo, eu tenho ali as minhas atividades, tanto com as crianças, são 3 e eles acordam super cedo, eles querem atenção. Então eu divido bem, assim, a minha vida, equilibro essa parte pessoal da profissional. E é inevitável, com os filhos a gente acaba olhando de uma outra forma, né, tudo. E aí também fui tirando mais o pé da noite mesmo, né, de frequentar. Porque essa jornada dupla, ela é complicada, não é nem humanamente possível, né? Você fazer o dia e fazer a noite. Então eu cuido mais do dia, onde é mais a minha especialidade, e preparei um time da noite, né, que é o que executa a noite, que é o que tem também os seus processos para realizar, como relatórios da noite, o que acontece a gente sabe no dia seguinte, e aí repassa para cada responsável. Então, hoje o negócio ele funciona dessa forma, assim, mas... São quantas pessoas na multiprodutora e depois na multiarena e tem um pouco da multiprodutora também na multiarena? Como é que é? Tem. A equipe que a gente usa é basicamente a mesma equipe. A gente tem uma agência interna, né, de criação, então tudo a gente faz ali, né? Então, a criação de artes, a edição de vídeo, a parte de gestão de tráfego, o time de mídia, tudo que faz isso para multiarena, para Brazuca, para qualquer outro evento que seja nosso. Então, vamos fazer o Brazuca Rap Festival em outra casa, sai tudo dali. E aí a gente tem o time de produção e o time administrativo. No final, a gente é um time pequeno, são em torno de 10 pessoas. Cara, você acredita nesse nível? Mas, e aí tem o time de execução, que aí já é o time, que aí já é outra coisa, né? Que é a operação ali mesmo, que aí é o gerente de segurança, chefe de caixa, chefe de bar, estoquista, e aí já é uma outra, mas assim, diretamente são essas pessoas. E aí a gente tem uma reunião mensal no Brazuca, a gente tem alguns rituais, né? Então toda terça a gente tem uma reunião de equipe de escritório, onde a gente discute cada projeto, né? Onde ele está na meta que a gente determinou, assim. Então a gente discute toda terça, todo mundo junto. A última quarta-feira do mês a gente se reúne com o time operacional no Brazuca. Então, esse time do escritório mais o operacional, aonde a gente abre um pouco mais esse leque, né? Então, a gente fala de números abertamente para toda a equipe. Olha, o nosso movimento do domingo, ele tá assim, ele tá subindo, ele tá descendo, ele tá linear, mas por quê? E a gente aborda algumas situações e a gente sempre leva nem sempre, mas quase sempre a gente leva uma pessoa também para dar um conteúdo ali.
E aí, você me lembrou, eu levei o Thiago, que ele é dono do Outback de Campinas. E aí o Thiago, quando ele chegou lá, e ele olhou, sei lá, vou dizer que tinha umas 15 pessoas ali no dia, ele falou, calma aí, vocês que fazem aquilo lá, que eu fui na Multiarena, vocês que fazem tudo isso aqui. Então, às vezes parece pouca gente, mas ali é organizado, os processos, acho que não tem muito erro. Às vezes a gente sobra tempo ainda, viu? Às vezes, poxa, precisa de mais projeto, tô vendo um pouco parado ali, dá pra fazer mais coisa. Mas, Mas que bom, esse assim, parece que assim, você vai falando, a gente vai criando, a gente vai ilustrando aqui na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Isso é muito legal, porque assim, ao mesmo tempo que a gente vê coisas bastante grandiosas, a gente também imagina várias coisas, né? Às vezes a gente imagina confusão, a gente, meu Deus, tá ali, não sei o quê, que pode acontecer, né? Às vezes tem coisas que são imprevistas, né? Sim. Imprevisíveis também. E aí vocês estão ali, como você falou, como chegaram na Multiarena. Mas parece, e vendo você e conhecendo você, isso é um processo vocês fazem um processo bem pé no chão, analítico, projetando também, porque isso também tem a ver com o empreendedorismo de você arriscar também. Não, aqui dá pra gente arriscar, sei lá, 50%, né? Dá pra gente botar mais um pezinho pra lá, e aí vai tendo retorno analítico, assim. Então, você foi uma das primeiras pessoas que a gente conversa aqui sobre essa gestão bem analítica, assim, né, Leibniz? Muita experiência, Isso né? é muito legal. Mas a gente conhece outras pessoas experientes, assim, mas cada um tem um guia, assim, né, de fazer. Mas foi muito legal saber esse seu lado, assim, bem analítico, assim. Eu acho que isso que me levou mais pro lado da gestão, assim, e a visão empreendedora, que, como que eu falei, eu enxergo essas oportunidades e aí a gente se desafia por executar e vai executando e vai fazendo e etc. Até o Nata Forrozeiro foi um pouco disso, né? Falando um pouco do Nata, né? Que tem muito legal você tocar esse assunto. O Nata foi um baita desafio, porque final de 2018 foi quando surgiu a possibilidade. Falou, poxa, tem uma oportunidade assim, 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 né? A Prica, que é uma amiga, ela falou, tá bom, deixa eu entender isso. Eu lembro que era final de 2018 e a gente realizou em abril de 2019. E vindo de uma edição super conturbada, com vários problemas, uma marca machucada, mas a gente decidiu investir, a gente comprou a marca, a gente fez a edição de abril, e aí depois a gente enfrentou a pandemia, né, cara? Então a gente teve, assim, foi uma repercussão muito positiva, né, da edição de 2019, então a gente, com pouco tempo, a gente conseguiu mostrar, olha, isso aqui que a gente faz, né, dessa maneira aqui, e aí depois a gente teve a pandemia, a gente só conseguiu fazer a edição de 2020 em 2023. 23, que a gente fez a edição de 2023. E falando de imprevistos, né, que foi o que você falou, por mais que a gente tenha planejado muito, cara, mas muito, aquele evento, a gente tem tudo, o detalhe, a planta do local, tudo, né, a escolha do local, cada detalhe ali ele foi pensado. Mas a gente teve imprevistos, choveu, caiu o mundo. Então a praça de alimentação não ficou legal, porque, poxa, tá cheio de água aqui, né? Então a gente teve que mudar a praça de alimentação durante o evento. Teve show no palco da praia, que a gente fez um palco lindo. Que foi lindo. Na praia. Lago, areia. Isso, não dava pra usar, não tinha show, não tinha como fazer show ali. Então a gente refez a agenda, isso durante o evento, né? Durante o evento. Então a gente tá sujeito a imprevistos. Mas, de novo, eu acho que aí é a experiência, a bagagem que faz com que a gente solucione da melhor forma possível. Então, o Nata foi um desses exemplos, assim, de um mega desafio que a gente teve e que eu saí do projeto, inclusive, até falando sobre isso, né? O Já, né, foi o idealizador, ele foi no evento. Ele não mora mais aqui no Brasil, ele foi e aí ele quis comprar a marca de volta. E aí eu falei, bom, aí a minha visão como negócio, né, a emoção e a razão, aí eu precifiquei, né, todo o nosso trabalho e ele adquiriu a marca de novo e a gente fez essa transição e ele continua, né, com o projeto que tem a identidade dele, né, e sempre leva, né, por exemplo, o Brazuca, ele tem a minha identidade,
Você tem a sua identidade no seu projeto e o Nata, ele é muito a identidade dele, mas eu avalio, assim, pessoalmente, a minha avaliação é que eu fiz um bom trabalho, assim, nessas 2 edições. Que levou a marca, foi legal, restaurou ali aquela coisa do público ali e pôde prosseguir, né? Mas os festivais de forró, cara, eles são muito desafiadores. Eu bato palma mesmo para quem continua fazendo. Eu optei por não fazer mais, né? Então, passei a marca de novo pro Já, né? Que é o antigo dono da marca, né? O idealizador. Mas é desafiador, cara. E quem faz merece prêmio mesmo, merece que seja tudo bem, que dê tudo certo, merece que o público enxergue essa dificuldade. Porque tem isso, quando a gente chega num evento, a gente olha, parece que matou um. Parece que não, tá tudo certo aqui mesmo. Não, mas quando a gente fala do período de montagem, a gente trabalhou 6 meses. 6 meses, assim, trabalhou 6 meses, mas o planejamento é de 1 ano. A gente começou a executar 20 dias antes, a montar, subir estrutura. Isso tudo custa muito dinheiro. Então, se a gente for olhar pelo lado financeiro e quem buscar essa informação vai ver que, poxa, é muito investimento, é muita dedicação, muita energia que você coloca nesse projeto, né? Em qualquer projeto. E quem olha, chega no evento, parece que está tudo pronto. Mas ali tem muito trabalho, cara. Tem muito trabalho de muita gente. Ao mesmo tempo que você pegou a marca, mas era ressignificar tudo aquilo que já vinha de antes. Sim. Num outro lugar e fazer... Não é nem um pouco fácil, nem... Não, o desafio era maior. O desafio era maior, porque na época eu lembro, a gente queria convidar. Ô Will, vai lá. A resposta era em 80% dos casos, não quero. Não vou. A gente tinha, inclusive, na época, na mesma época, um festival concorrente. E então ainda tinha esse agravante. Então a gente tinha a rejeição da marca e um novo festival acontecendo. Então foi muito desafiador. Mas a gente, de novo, né? O desafio ali, vamos nessa, e a gente fez, foi muito positivo. Depois veio o agravante da pandemia e etc. Mas a gente executou, né, a próxima edição, que foi muito maior, num outro espaço, com várias outras atrações, enfim. Mas é bem desafiador no festival. Você me fala uma coisa e me remeteu até a mente do empreendedor mesmo, porque assim, todos falam que quando você faz um evento, não existe jogo ganho, né? Justamente isso, é sempre treino é treino, jogo é jogo. Na hora do jogo que tudo ali acontece, tudo que você planejou, que você vê as peças se encaixando, beleza, e no final ainda tem um resultado. Isso. Né? Então você tem isso, e eu ia te perguntar isso, além desse desafio que a gente falou de grandes conquistas, né? Você falou, quanto mais maior o desafio, maior o prazer da conquista. Maior o prazer da conquista. E você lembra o que desses desafios, mas também das derrotas, o que te... sempre é uma experiência, né? Também. Mas você lembra de um... Você citou um e me fez perguntar de outros, porque o Multiarena, para 4.000 pessoas, com artistas renomados, né? Com públicos fiéis, você falou... Engraçado, até comparando, né? Com o Multiarena, porque fazer um Multiarena e fazer um festival de forró... dá a entender que até teve muito mais problemas, né, assim, muito mais desafios, assim, ou não, né, mas assim, mas teve esses desafios comparado ao Multiarena, né, mas teve algum que você fez, qualquer um outro que você possa lembrar, que você fala, meu Deus, será que eu desisto aqui, ou será que eu continuo, ou isso aqui é ótimo pra eu... Que a gente tem sempre 2 caminhos, né, ou desiste ou fala, não, peraí, eu vou melhorar no próximo. E eu tenho sempre esse olhar sobre a prova, né? Falo, poxa, se a gente é capaz de passar por isso aqui, a gente tem coisa maior ali esperando a gente. Os problemas, eles vão aumentando também. O problema de uma noite de forró é diferente do problema de uma noite de um festival e de um mega show com um mega artista. São problemas diferentes. E eu me lembro um do começo, cara. Bem do comecinho mesmo, ligado ao forró, que foi um festival Forró Campinas. Forró Sacana, Bicho de Pé, Dona Zefa, não sei se era Mequetrefe ou Trio Fumaça ainda na época, e eu acho que em Bafafá, não me lembro exatamente, eu sei que eram 5 bandas, mas assim, começo de carreira mesmo, eu já estava fazendo forró, legal, vamos criar um festival. E aí eu tive muitos problemas nesse. Ali foi um que falei, poxa, acho que não é pra mim isso aqui.
E eu fiz no ginásio do Guarani, lá em Campinas, que é um ginásio, tem uma quadra de jogos oficiais de vôlei. E eu tive vários desafios, tive um prejuízo enorme nesse evento, que eu não esperava e não tinha nenhuma condição na época de arcar com um prejuízo. Foi doído. E além disso, eu tive um agravante, que a gente montou a estrutura de palco, e eu recebi a ligação, vamos supor que o nosso show era no sábado, a gente montou na quinta, e aí na sexta eu recebi a ligação da técnica de vôlei do time do Guarani, me ligando e falando, vem cá, o que um palco tá fazendo aqui no meio da quadra? Eu tenho um jogo oficial de vôlei agora às 4 da tarde. Meu Deus. Cara, assim, você não imagina. Falou, é um jogo, campeonato, eu vou perder pro WO. E aí ela me deu várias, assim, mas tô falando de forma muito educada o que ela me falou aos gritos. Aí eu, caramba, sei lá, eu tinha 19, 20 anos, sei lá quanto. E falei, bom, cheguei lá com a polícia, cara. Cheguei lá, a polícia tava lá. Falei, eu tô indo aí. E o palco montado. E nenhuma opção de ter um jogo ali, cara. Isso foi muito, assim... Nossa, eu sabia como agir, né? Porque tinha coisa que não dependia de mim. Porém, né, eu tinha autorização do clube para montar, então foi um ruído de comunicação entre eles. E então o problema não era muito meu. E quando ela entendeu isso, e a gente colaborou, obviamente, a gente chamou uma outra equipe e a gente conseguiu tirar parte do palco, que deu ali 1 metro ou 2 ali do final da quadra, que pudesse viabilizar o jogo. Então o jogo aconteceu de forma adaptada ali, né, de forma que fosse aceita, né, pelo campeonato, enfim, e rolou. Mas esse foi muito desafiador, porque além do prejuízo que a gente teve, né, da baixa venda de ingresso, mas hoje eu acho que eu fiz um evento muito grande para um público na cidade que era muito pequeno. E talvez fizesse sentido aí sim trazer para uma cidade como São Paulo, né? Talvez o festival fosse mais bem sucedido aqui. Mas esse ainda teve esse agravante de paralelo ao evento, que, poxa, uma coisa que eu nunca imaginei, né, que passaria. Mas teve vários ao longo da jornada. E é sempre outros, né? E são informações que é justamente isso que fala. A gente fala assim, vamos perguntar o óbvio, né? Porque aí às vezes a gente fala, não, tá aqui, o clube autorizou, a data tal, vou lá, pode. Mas no final das contas, a gente pergunta, olha, programa vai ter alguma coisa depois, né? Que são perguntas óbvias, né? Mas ao mesmo tempo é isso, né? Faz o dono do clube lá ter pensado que, não, peraí, deixa eu verificar a agenda. É melhor. Cara, que perrengue esse, viu? E teve outros, sempre tem, viu? Sempre tem, não é só a história feliz dela. Então, se você quiser dar mais exemplo, eu acho que pra eu vou lembrando aqui. E eu queria te perguntar justamente isso. Nesses momentos de crise, qual que é quais são suas escalas de sentimentos, assim, né? Que tem gente que se desespera, meu Deus do céu, né? Como é que é essa... Peraí, vamos analisar. Sim. Cara, eu sou muito tranquilo, assim. Quem me conhece fala que se você me contar uma coisa muito boa, eu vou ter a mesma reação. Se você me contar uma coisa muito ruim, eu vou ter a mesma reação. Eu não mudo. Fala que assim, cara, seu cara é igual sempre, cara. Eu tô falando um negócio super legal. Pô, legal, cara. E aí, e mesma coisa. Pô, um problema, todo mundo vem assim. E aí conta um negócio. Não, tá bom. Então, mas faz isso. Não, tá bom. E assim, eu sempre passei... O Brazuca, eu executava à noite, né? A gente tem um gerente há alguns anos, mas nem sempre teve. Então eu executava. E aí a equipe sempre chegava com alguma abordagem e eu sempre encaminhava. Eu sou assim, né? Então, não sei como fazer isso. É natural. Seu jeito é assim. É natural. Então, eu consigo absorver a situação, olhar todas as opções de forma muito rápida, assim, e buscar ali uma saída. E sempre foi assim. E aí eu lembro que uma pessoa falou isso. Falou, cara, e ele não... Ele, né, ficava sempre... E ele demonstrava isso para a equipe. E eu falei, cara, você não pode demonstrar, guarda para você, porque aí você tá passando insegurança, né, para outra pessoa, que ela tá contando contigo para resolver, cara. Se ela foi até você, como é que faz? E você fala, não sei o que, você desespera, você acaba transmitindo essa insegurança. Então, eu sempre sou a mesma pessoa diante de uma dificuldade ou de alguma coisa muito boa. Dizem, né, eu não tenho essa percepção, mas eu sou muito interno, assim, né, eu fico muito ali para mim mesmo.
Mas eu sou tranquilo em qualquer situação e eu já passei por várias provas. Não é pela irrelevância do problema que você fala, pô, então foi coisa pequena. Não, cara. Muitas coisas, né? Em 20 anos fazendo isso, é óbvio, né? Que você vai sofrer com muitas coisas. E todas sabendo que, poxa, então vamos lá, o que você vai fazer para resolver? Né? Como que faz? Com quem que a gente pode contar? Vamos lá. Então, eu sempre tenho essa reação, né? Vamos fazer que vai dar certo. Você se olha pro lado mais orgânico da coisa, ou é a junção dos dois, ou mais pragmático ali, mais analítico ali? O que te faz te dar mais tranquilidade, assim? Olha, eu acho que mais nessa visão dos problemas, de como resolver, Dos problemas. cara, eu analiso a situação, eu já me coloco no seu lugar e eu já busco algumas opções. Mas isso é automático, sabe? É automático pra mim. Poxa, aconteceu isso. Falei, tá, então se aconteceu isso, o que pode acontecer e tal? E crio algumas opções, né? Vejo que é possível ou não. Então é mais analítico. E aí acho que vem lá da época de programação, sabe? De você ter essa estrutura, essa base, né, que a gente usa quando programava, né? Eu não faço isso há muitos anos, mas você acaba tendo essa estrutura, né, para resolver um problema, você analisa ele, quais são as opções. Então eu sou muito de opções. Então você vai falar, a gente tem um plano A que é esse, a gente tem um plano B que é esse. É até chato. No dia a dia Parece chato. pra mim não, né? Porque sou eu. Mas ó, o plano A é esse aqui, o plano B é esse aqui. Se o plano B não der certo, essa aqui é a última opção. E geralmente eu sempre penso em 2, 3 opções assim. Né? Então não tem como não ser analítico, né? A gente analisa a situação macro e aí leva as opções. É porque, assim, eu tive até uma aula na faculdade, justamente de planejamento, que era justamente o que você falou, vários Cs, tem o se ou, e tem o ou também, né? Então, assim, e você montando uma planilha, fazer esse planejamento, é justamente assim, vamos fazer o show num lugar aberto. E se chover, né? E se chover ou tiver trovão, né? E aí você vai criando essas linhas de planejamento para fazer. Então, eu aprendi isso como certo. Então, assim, acho que você trabalhar com um evento e que existem várias variáveis, né, requer esse tipo de pensamento. Tem gente que fala, não, mas você tá pensando, demais, como é que um teto vai cair? Não é possível, não sei o quê, né? Mas teve um evento, acho que foi um rodeio que teve uma rajada de vento de 40 km por hora que levou a estrutura inteira, né? E aí, né? E a gente tem que se preparar para todas as eventualidades que possam acontecer, né? O show do Djavan, por sinal, ele não seria coberto. A Multiarena não existia, né? Como eu disse, né? Então era o show do Djavan no estacionamento. E aí, depois que a gente lançou, com muitos ingressos vendidos, calma aí, mas eu tô lá no meu bistrô, né? Vamos imaginar um público ali mais velho, buscando conforto, mas e se chover? E era em novembro. E aí a Multiarena ela veio tanto da oportunidade dos artistas do festival que eu contei, quanto disso. Falou, poxa, a gente vai cobrir. Uma cobertura é muito caro. Hoje uma tenda é muito caro. É um investimento muito alto para um evento que não se paga, a não ser para um super mega evento. E aí então vamos criar essa estrutura e diluir ela por mais shows. Que hoje é o modelo de negócio da Multiarena. Então a gente monta uma estrutura, fico ali 2 meses... E aí eu divido essa despesa em quantos shows eu consegui fazer. Então, esse é um modelo de negócio. A origem veio por conta disso. De um e se, né? E se chover? E evento a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então, muito por conta do perfil do público, da localização, do perfil do artista. E aí são vários detalhes já na etapa de planejamento, né? E a gente nunca tinha feito um evento desse nesse local. Então já é mais um aprendizado. Então no nosso checklist ali dos ICs já está lá. Né? Então a gente tem que contar. Então a estrutura da Multiarena ela já chega com uma tenda, né? Nesse caso da chuva do exemplo que a gente deu. E em relação à Multiarena, esse processo de planejamento do CIS, agora que vocês estão executando, como é que foi teve uns percalços aí ou como é que foi, assim, o planejamento foi fluido? Não, a gente teve sim. Na primeira edição,
ocorreu tudo bem. Na segunda edição foram mais shows e a gente teve... Aliás, na primeira edição a gente teve, cara. Eu aproveitei a estrutura que estava lá no final de semana para ter 3 shows e eu fiz um festival de churrasco no final de semana anterior e fiz a Oktoberfest no primeiro final de semana. Então eu fiz, em 3 semanas eu fiz esses eventos todos. E a gente teve aqui na data do festival de churrasco, a gente teve lá em Campinas e aqui em São Paulo, a gente teve aquele vento de, acho que 103 km por hora, que morreram pessoas aqui em São Paulo. Não sei se você lembra, isso foi em novembro do ano passado. Foi no dia, o nosso evento era no sábado, a gente ia fazer um pré-evento na sexta, com convidados, com influencers, personalidades da cidade. A gente ia fazer um pré-evento ali para eles. E foi nesse dia que passou esse furacão, entre aspas, né? E a gente teve problema. Parte da a nossa tenda, ela ficou intacta, a tenda grande, graças a Deus, né? E existem muitos bons profissionais, né? Para aquilo ali ficar firme do jeito que ficou, né? Então, vários cálculos, engenheiros, ARTs, um monte de questões de segurança, seguro e etc. Licenças, pedidos. Sim, tudo. Porém, a gente teve uma parte do bar, uma tenda mais frágil, que ela caiu. Isso 1 hora antes da gente abrir para o público convidado. E aí, isso foi um baita perrengue. A gente cancelou esse dia e a gente teve um dia, uma madrugada, para voltar a estrutura, montar uma outra tenda, tirar aquela, colocar outra. Os fechamentos laterais também, eles também caíram. E foi mais um aprendizado, né, de como a gente pode melhorar essa estrutura, apesar de ser uma estrutura muito, muito boa, mas esses eventos climáticos, né, cada vez mais imprevisíveis. E aí, hoje, a gente está com uma estrutura ainda mais forte. Inclusive, teve agora, recentemente, né, uma outra ventania tão forte quanto, e a gente ficou firme lá. Então, um evento ao ar livre, onde você monta uma estrutura no estacionamento, ele tem outros riscos e outras responsabilidades do que uma casa fechada, né? Então, cada projeto é um aprendizado. E essa tenda, ela fica lá montada ou é por temporada que vocês montam e remontam? Temporada. Então, a gente acaba a temporada, desmonta, volta a ser um estacionamento, e aí a gente volta no período seguinte. A Multiarena, a gente tem feito ela em maio e junho, e outubro. Maio e junho, uma temporada de 2 meses e uma curta temporada no final do ano, que nem agora a gente está fazendo 5 shows, né? Então maio e junho são 20 shows e outubro são... Nesse caso a gente está fazendo em novembro, mas a origem é outubro, porque a gente emenda a nossa Oktoberfest, e aí a gente está fazendo 5 shows. Mas não necessariamente são 5 shows. Eu posso explorar o espaço ainda mais. E essa visão que eu tenho em todos os negócios, se eu tenho ali a gente chama de taxa de ocupação. Então, o Brazuca, a gente tem esse número. Então, qual que é a minha taxa de ocupação? Falando de capacidade de público versus público recebido, né? Agora, falando de agenda, se eu tenho ali 60 dias, quais dias úteis para shows eu tenho? Poxa, eu tenho, sei lá, 30. Estou chutando um número aqui. Então, será que eu tenho 30 artistas que eu consiga receber que tenha potencial para vender ingresso? Então, se eu tiver, eu tenho uma taxa de ocupação de 60% da minha agenda. Então, e a gente explora o máximo que a gente pode o espaço. Então, nessa ocasião, a gente só conseguiu, aliás, 5 artistas com potencial. Mas eu podia ter feito 15. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Né? Mas não é assim que funciona. Então, a gente chegou em 5 shows ali. Cara, que demais, hein, David? Tem um assunto, né? Não, tem um assunto e é justamente isso. Me pegou muito bem nessa conversa que o planejamento, ele nos dá todos os aspectos que a gente precisa para o resultado, seja de coisas que dão errado para a gente ter experiência e refazer na próxima, e até para a gente conseguir colocar à frente
esses resultados, né? Porque isso foi legal, beleza, mas chegou no esperado? Não chegou no esperado? Sim. Vamos fazer o próximo com tal, né? Do dia, a taxa de ocupação. Então, E o pós-evento, desculpa te cortar, mas o pós-evento a gente tem essa análise de erramos ou acertamos. E aí a gente documenta isso, né? O porquê que deu pouca gente. Pô, choveu. Bem no domingo de forró choveu. É natural que caia ali um percentual do público. Mas para eu não dar esse demérito à banda, poxa, mas choveu. E aí a gente tem alguns elementos que a gente compõe no nosso relatório ali. Então, para a gente buscar essa informação, mas nesse dia choveu muito, ou, sei lá, qualquer outra que aconteceu, que possa interferir, a gente sempre documenta para analisar o pós-evento, né? Acertamos, erramos, para ver o quanto aquela análise de planejamento fez sentido. Poxa, a gente realmente foi o que a gente imaginou, ou não, foi muito diferente do que a gente imaginou. Sim, mas o bom também é que se trata muito também de analisar, se trata muito da pessoa também, né, que tá lendo, e você é uma pessoa muito aberta a isso, né? Sim. Eu vejo como mais humano, vamos dizer, porque você também olhar os outros aspectos faz com que aquele resultado que tá ali na sua frente, aquele número, faça um sentido mais humanizado ali do que só, a pessoa foi aqui, mas, né, não levou, que aí realmente fica ainda mais assertivo. No final, pode parecer muito pragmático, muito número, mas não é só número, né? Óbvio, o nosso segmento, ele exige que você tenha uma análise mais aberta, mais macro sobre tudo, né? Então, não é só o número. Quantas pessoas foram? E só por isso eu vou te contratar ou não te contratar? Não, agregou para a noite, teve qualidade, preenche outros requisitos, teve muitos elogios, um baita show, tá construindo a carreira, enfim, tem muitos outros pré-requisitos que a gente analisa, que acaba sendo muito mais ali no nosso feeling, sabe, na nossa percepção, e aí entra um pouco da emoção também, não tem como ser só número, né, senão a gente, no nosso segmento, a gente tem que unir esses dois fatores, mas sempre com embasamento, né, por trás que nos dá mais segurança, né, para a gente seguir. E quando se trata de volume, de escala, né, quando a gente fala assim, a gente tem que ter ali os nossos indicadores, né, para a gente ficar mais seguro, porque evento ele tem muito risco financeiro, né, então a gente tem que estar bem cercado, né, de dados. E amparado com todas as informações possíveis e impossíveis. Isso aí. Né? Isso aí. Que legal, ele veio aqui e entregou tudo. Até que a gente não esperava, Stefano. Legal. Muito obrigado, gente. Obrigado aí, cara. Obrigado. Nem sei se isso é uma despedida não, mas eu precisava agradecer por tudo que você falou pra gente. Eu esqueci de falar, fiquei tão emocionado que eu esqueci de falar pra vocês que nós estamos na nossa 3ª temporada, isso eu falei, mas estaremos aqui todas as quintas-feiras às 19 horas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, obrigado aí por nos acompanhar. Nós estamos também em todas as plataformas de podcast e também no Instagram, mostrando todos os bastidores, os cortes também de coisas muito relevantes que a gente teve aqui no @oshipodcast. Hoje a gente recebeu aqui esse mega empresário, pensador, planejador, forrozeiro também. Graças ao forró, ele começou aí e continua levando aí, perpetuando aí o forró de Campinas e região. Stefano Bespalec. Obrigado. De onde veio esse nome, Bespalec? A origem do nome. Né? O Bespalec, sabe que é uma boa pergunta? Não, mas assim, o Bespalec, meu avô era alemão, mas eu sempre imaginei que era alemão, mas se eu não me engano é húngaro, uma coisa assim. Meu pai me contou a história, eu preciso até relembrar, porque bastante gente me pergunta. Pensei que era alemão por conta da origem do meu avô, mas eu não me lembro exatamente da E será que a pronúncia certa seria... É porque o nome próprio é nome próprio, mas... Aqui fica brasileirado. Fica brasileirado. Será que fica Bespalec? Né, Legas? Preciso perguntar. Google. Ô, Stefano, a gente tem a gente faz um monte de pergunta para os convidados. Uma pergunta que você vai responder com uma palavra, mas você pode explicar. Mas
gente fala empreender É desafio. Acho que essa palavra que eu trouxe e eu não costumo usar, né? Mas hoje ela surgiu aqui e surgiu na história, né? E eu lembrei por conta da história que eu contei lá do meu começo. E empreender é desafio, cara. É você se desafiar a resolver algum problema, porque é isso, né? Empreender é resolver problema e se desafiar e saber que é capaz disso. Legal, porque os desafios sempre estão aí, né? E a forma que você encara é que é o crucial disso, né? E a forma que você encara o problema, né? Às vezes parece que problema é uma coisa ruim, mas não é. Se a gente tem um problema para resolver, a gente tem ali um negócio, uma forma de empreender. O próprio evento, ele é uma solução de um problema. Qual que é o problema? Poxa, as pessoas precisam sair para se divertir, para se relacionar, para se conhecer. Estamos resolvendo um problema. Então, quando a gente olha por essa visão, a gente entende que o problema não é tão ruim quanto a palavra parece ser, né? Ainda mais quando você vê um estacionamento e agora que você vê lá é uma mega estrutura com artistas internacionais, né? E relevâncias também, artistas relevantes nacionais também, né? Continuamos resolvendo o problema. Qual que é o problema? Não tem lugar para fazer show? Vamos criar um. E assim a gente vai. Nossa, maravilhoso, cara. Obrigado pelo seu tempo. Agradecer a Laranja Preta, produtora, a Iluminatus Artes também. Esse é o estúdio da Laranja Preta, nosso querido Leibniz, que está aqui proporcionando essa qualidade. Obrigado, viu, também. Obrigado. De áudio, vídeo pra gente. E com uma dor no coração, queria falar mais. A gente vai continuar agora. Agora nós vamos continuar, agora nós vamos ter nossa privacy aqui. Obrigado a todos vocês. Stefano, deixa os seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser conhecer o Multiarena, o Brazuca também, a Multiprodutora. Tá bom. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Brazuca, é @Brazuca Multicultural. Para quem quiser conhecer a Multiarena, é @Multiarena. Para quem quiser conhecer a Multiprodutora, né, @Multiprodutora. O meu perfil pessoal é Stefano com E, BJ, B de Bespalec, J de Júnior. Ainda não tenho muitos conteúdos lá, mas dá para saber, conhecer um pouquinho mais de mim. E muito obrigado mais uma vez pelo convite e, de novo, parabéns pela iniciativa. Vocês também estão empreendendo, né, no nosso segmento e é fantástico ver, né, o projeto que vocês estão criando e poder colaborar com ele. Parabéns mais uma vez. Eu agradeço demais você e agregou muito. Obrigado por dar essa aula aí de motivação, de planejamento, de resolução de problemas, de empreendedorismo master aí. Você é um cara que a gente admira muito e torce muito por sucesso e mais sucesso, porque você tendo sucesso a gente tem muitas alegrias. Muito bom. Então, obrigado. Obrigado. Você que estava com a gente aqui até agora, muito obrigado. Curta também nossos outros episódios. Siga no Stefano. Mande e-mail para ele também, mande proposta, que ele vai adorar receber vocês. Então, um beijo. Beijo. Oxi. E oxi. Oxi. E até a próxima.